Imagine que você é um diretor de cinema e tem a oportunidade de adaptar algum título importantíssimo para a indústria dos games. Vamos imaginar que você tenha sido cotado para fazer uma adaptação de Resident Evil, por exemplo. Vamos ser sinceros, gente. Não tem como errar numa adaptação de Resident Evil. Pelo menos as histórias do 1, 2 e 3 são facilmente adaptáveis. Uma história de suspense, terror, zumbis, com enredos sobre conspiração e indústria farmacêutica, com finais que pedem continuações. É pegar o roteiro do jogo, dar o famoso Ctrl+C, Ctrl+V e buscar o cheque e correr pro abraço. É impossível de dar errado, né? Não é? Na verdade, não é bem assim. Paul William Scott Anderson acabou fazendo meia dúzia de filmes da franquia Resident Evil, mas que na verdade era sobre a sua própria família, usando a sua mulher e a sua filha como protagonistas e também como antagonistas da série, e inventando personagens que não existem numa obra que se destaca acima de tudo por suas personagens canônicas. Em uma obra com Jill Valentine, Chris e Claire Redfield, Albert Wesker, Leon S. Kennedy, Ada Wong, Barry Burton, Carlos Oliveira, Brad Vickers, o primeiro filme da série, Resident Evil, O Hóspede Maldito, não possui nenhuma personagem canônica, tirando o zumbi, né, lógico, e uma pequena aparição do William Birkin. What went on down there? Acá. O desgraçado dirigiu uma franquia de 6 filmes, humilhou todas as personagens dos jogos no processo, retorceu completamente a trama original da série. E além de obter lucro com isso, ele está tentando fazer a mesma coisa com Monster Hunter. Hoje o massagista te convida a entrar nesse buraco do coelho com a Projeto Hélice e ver como esse apaixonado diretor conseguiu fazer da série Resident Evil o fanbait original. Primeiro de tudo, dê um likezinho nesse vídeo, ajuda muito na relevância que ele consegue alcançar. E se inscreva no canal, isso me motiva muito, você não tem nem ideia. Primeiro, devemos entender quem é Paul S. Anderson. Ele não é simplesmente um diretorzinho qualquer. É um diretor inglês de cinema que desde o início dos anos 90 dirigiu clássicos do sci-fi, como Enigma do Horizonte e O Soldado do Futuro. E foi um dos pioneiros nas adaptações de jogos para o cinema, como Mortal Kombat de 1995, que falem o que quiser, é um bom filme. E mesmo que tenha tido sucesso questionável em sua franquia Resident Evil, é inegável sua capacidade de arquitetar cenas de ação cativantes. Mesmo sendo muitas vezes considerado um diretor mais lado B, suas cenas de ação impressionam até mesmo o curador artístico e crítico de cinema do New York Times, Dave Kehr, que em toda oportunidade que teve de criticar Paul Anderson, elogiou sua maneira de realizar cenas de ação fluidas e transparentes. Paul não mostra vergonha em suas cenas de luta, suas coreografias são limpas, por mais pastelonas que possam parecer, e toda cena de ação tem um objetivo na história, seja passar de fase narrativa ou apresentar uma grande ameaça que será difícil de ser combatida. Esses elementos dos filmes de Paul são características muito bem delineadas em videogames, em que o plot é apresentado em um diálogo ou cena animada e a fase se desenvolve através da ação, sempre aumentando o nível de dificuldade até mostrar o chefão ou o boss do jogo. Então, levando tudo isso em consideração, para Constantin Films, detentora dos direitos de Resident Evil na época, pareceu uma puta oportunidade de ter um diretor já com experiência em adaptação dos jogos para o cinema e com esse tipo de imersão narrativa. Resident Evil poderia de fato se tornar uma franquia de sucesso em suas mãos. E meio que eles estavam certos, mas também estavam errados ao mesmo tempo. De fato, quando você olha a intenção do diretor com a sua adaptação, parece algo muito bom. Tá bom, talvez algo bom. Porém, o que parecia promissor no papel virou um pesadelo na realidade, pelo menos para os fãs da obra, porque o filme custou 33 milhões de dólares para ser feito e conseguiu alcançar 103 milhões de bilheteria, o que é um sucesso incontestável. Com o intuito de nos convidar a emergir na obra, Anderson resolve criar uma personagem nova, Alice, e nos convida a entrar em um mundo fantástico, usando o ponto de vista de uma personagem inicialmente sem memória. Uma metáfora clara com Alice no País das Maravilhas. Entramos literalmente em um buraco no chão que leva ao reino da Rainha Vermelha, uma inteligência artificial que protege a base das corporações Umbrella. Mas a partir disso, tudo começa a desmoronar.
Pra quem não sabe, Resident Evil surgiu como um jogo de quebra-cabeça, sobrevivência e horror zumbi. Foi lançado em 1996 e na sua trilogia original se concentrou em uma cidade chamada Raccoon City, que havia sido dominada por zumbis. Com o desenrolar dos jogos, você ia descobrindo aos poucos que uma empresa chamada Corporações Umbrella estava estudando um vírus que poderia transformar pessoas em zumbis, e esse vírus acabou escapando de seu laboratório, que ficava embaixo de Raccoon City. O resto é história, né? Enfim. Os 3 primeiros jogos são completamente brilhantes, mudaram a história dos videogames e com certeza foram jogos favoritos de vários trintões e quarentões de hoje. E o que cativa demais a história de Resident Evil são as suas personagens, tanto suas protagonistas quanto seus vilões. E pensa bem, mesmo sendo um jogo revolucionário na sua época, dificilmente Resident Evil 4 teria tido o mesmo sucesso que teve se fosse uma protagonista completamente nova na história, em vez do famoso Leon Kennedy. Hoje em dia a gente tem até o Magneto nos jogos, né? Enfim, isso é conversa para outro dia já. You're persistent, but I've got a rebellion. E o mais incrível de Resident Evil, o Hóspede Maldito, é o completo e total descaso com todas as personagens de Resident Evil. Não há nenhuma personagem dos jogos no primeiro filme, nenhuma. Paul Anderson conseguiu cagar na cabeça de todo mundo e comer a bunda da Capcom, porque ele criou uma história completamente nova e colocou o nome Resident Evil só para estrelar a esposa dele como protagonista. Ele nem usou a Mila Jovovich para interpretar a Jill Valentine, a Claire Redfield ou a Ada Wong. Não, senhor. Ele inventou uma protagonista completamente nova, fez a história inteira girar em torno dela, mudando toda a pesquisa das corporações Umbrella sobre o T-Vírus para algo chamado Projeto Hélice. Paul Anderson usa sua filha como a primeira antagonista da história e a sua esposa como a protagonista e como a última antagonista. E não contente com essa reunião familiar, o diretor fez questão de humilhar cada uma das personagens de Resident Evil original. Todas elas só tiveram 3 destinos: serem salvas por sua esposa, morrerem de alguma maneira totalmente bosta ou morrerem de maneiras totalmente bosta pela mão da sua esposa, que é tipo um meio termo, né? Mesmo tendo enrabado todo mundo que gostava dos jogos, Paul Anderson conseguiu lançar mais 5 filmes sobre a sua esposa lutando contra hordas de zumbis e muitos Dobermans mutantes, porque se tem pelo menos uma personagem canônica na franquia dos filmes, são os Dobermans zumbis. Todo filme da série tem um Doberman zumbi, o que faz a gente se perguntar, né, se não tem pelo menos um bacê zumbi nessa caralha desse mundo pra valer a pena pelo menos um pouquinho eu ver essas merdas desses filmes, né? Paul Anderson, mesmo sem esse objetivo, foi de fato o criador do fanbaiting. Até hoje, nenhum outro diretor obteve tanto êxito, ignorando completamente a base de fãs como ele obteve. Mas apesar de tudo isso, admito que existe uma certa beleza tosca nessa franquia de Resident Evil de Paul Anderson. Acho que esse elemento canastrão e simplesmente sem vergonha que o filme tem é o que fez a franquia obter sucesso. Eu pelo menos acho que o rumo tomado pela história desde o primeiro foi algo tão absurdo que eu fiquei curioso para saber como é que o cara ia manobrar um caminhão de lixo tão grande. Paul Anderson, assim, conseguiu criar talvez a melhor, pior franquia de filmes que existe. Pensando em fidelidade com a história original, é um lixo completo. Porém, como franquia de filmes de ação, também é um lixo, mas pelo menos não é completo. Se você desligar o seu cérebro um pouco e se permitir ser usurpado por esse estelionatário cinematográfico, dá pra se divertir tranquilo. E mesmo reclamando da Projeto Hélice, Mila Jovovich pelo menos é um colírio pros olhos do público, e fazendo pensar que Paul Anderson é apenas um corno que quer mostrar sua esposa seminua pra meio planeta Terra. Porém, o mais louco de tudo isso é que ele tá tentando fazer exatamente a mesma coisa com Monster Hunter, ainda usando sua esposa como personagem principal de outra franquia sobre jogos de videogame. E Paul W. Anderson, hein? Qual caixa de Pandora que você foi abrir, hein, meu brother? É isso que eu tenho pra hoje. Por favor, se inscreva no canal, dê um like no vídeo. Até a próxima e cuidado com o Nêmesis debaixo da cama.